Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje nosso bate-papo aqui vai ser com o advisor de investimentos, o João Carlos, onde ele tem vasta experiência aí, mais de 29 anos no mercado financeiro, não só aqui do Brasil, mas também do exterior. A gente vai falar sobre o cenário atual hoje, econômico, vamos falar sobre investimentos e investimentos no exterior. Antes de mais nada, né, queria pedir desculpa novamente para vocês. A gente teve um problema com a conexão, onde a gente não estava conseguindo estabelecer entre aqui e até mesmo o João. Isso porque ele está em São Paulo, bem pertinho aqui de Santos, né? Mas a comunicação ficou ruim. Tecnologia é isso, ela veio para nos ajudar, ajuda bastante, mas infelizmente a gente, de vez em quando, a gente fica na mão dela. E uma alternativa que eu achei como solução, na realidade, foi fazer esse bate-papo através aqui do Zoom, onde eu vou poder disponibilizar para vocês, e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, vocês fiquem à vontade, podem mandar no meu direct uma mensagem que eu retorno para vocês. Beleza? Mas vamos. E aí, João, como estão as coisas por aí? Tudo bom, Felipe? Então, obrigado aí pela introdução. Boa noite aí a todo mundo também, todo mundo que vai estar participando aí, vendo esse vídeo depois. Prazer para mim poder estar participando e ajudando num momento ainda assim difícil como esse. Como você disse, eu estou há 29 anos no mercado, né? Eu entrei em 1991 no mercado financeiro, né? Trabalhei em 5 grandes bancos, entre nacionais e internacionais. E nos últimos 13 anos aí, mais focado para a parte de advisor de investimento, mesmo, né? Ajudando os clientes a alocar recurso de acordo com sua necessidade, né? Então, nesse período desses últimos 13 anos, eu também fui trader de bolsa, né? Operador de bolsa de valores, trabalhei 5 anos também só com isso. Então, tenho um pouquinho de experiência aí no sentido de conhecer bem aí, ajudar o cliente, orientar ele nas decisões dele, né? Eu costumo dizer que é muito importante e não existe uma receita de bolo própria para todo mundo investir, né? Cada investidor tem sua disponibilidade, sua aversão a risco, sua necessidade, seu objetivo. Então, é muito importante que a gente faça algo sobre medida para cada um, né? Para que cada um consiga atingir o seu resultado e seu objetivo da melhor forma possível, né? Não obstante isso, a gente tem todos esses percalços de mercado que acontecem, e isso é algo que a gente tem que traçar hoje e fazer um acompanhamento para isso, muito importante também. Mas é um mercado dinâmico, eu fico contente aí de participar e ajudando o que eu preciso. Não, maravilha. Acho que a gente vai poder agregar, né, para o nosso público, né? Justamente até uma das coisas que a gente bate também bastante na tecla, isso aí, na verdade, a gente faz um trabalho personalizado para cada atleta, até mesmo, ou para qualquer empreendedor, é justamente isso, é personalizado, não é como você mencionou nos investimentos, você também tem que ver a necessidade que cada cliente necessita. E para a gente também, no âmbito de consultoria, para fazer a parte do gestão financeira deles, a gente também personaliza, ainda tem que ser personalizado. Cada um é um raio-x que vai me aparecer. Então, isso é modelado, é um trabalho de 4 mãos, é um trabalho que envolve não só a nossa parte, mas também a parte do atleta, né? E no caso de vocês também nessa parte aí de assessoria de investimento, então é também a mesma coisa, você está junto com o cliente, né? Poder auxiliar e poder traçar a melhor alternativa para ele atingir os objetivos dele. Cada qual tem seu objetivo, né? E falando de mercado, Exatamente. você falou dessa também longa história aí também você foi 5 anos no mercado de ações. E Isso. como é que você está enxergando hoje o cenário econômico, né? Deu para se perceber, a bolsa derreteu, né? Desde acho que foi fevereiro para cá, ela deu uma derretida boa, né? Saiu lá de 120 mil pontos, bateu 65 e agora ela está nos seus 93, né? O que você pode trazer para a gente as suas considerações? Porque até eu mesmo eu não esperava dessa retomada tão grande, dessa velocidade que ela caiu, né? Foi praticamente um V. Eu não esperava essa retomada nesse curto prazo, até porque ainda no Brasil ainda nós estamos vivenciando a pandemia. Tem noticiário também ruim nos Estados Unidos e em outros mercados, né? A economia abriu, mas ainda você buscar, né, os históricos, até mesmo o primeiro trimestre das empresas, a grande maioria foi tudo negativo, né? Em comparação aos outros anos. Como é que você vê aí o cenário?
Exatamente, né? Bom, realmente essa pandemia pegou a gente de surpresa, né? O mercado todo, a gente estava caminhando aí pós-eleição, né? A gente tinha passado, acho que um, uma questão muito importante que foi a reforma da Previdência, né? Acho que um dos piores problemas que a gente tinha no Brasil, que não incentivava aí o investimento tanto do investidor interno como externo também, que é muito importante, que já saiu do Brasil e vem saindo ainda, infelizmente, era a questão do endividamento público, né? Então você tinha um governo com endividamento público muito grande e por isso a reforma da Previdência era tão importante, porque só a Previdência, o custo com Previdência, representa 50% do gasto da União. Então era o ponto mais forte, né? E a gente vinha caminhando após a reforma, né, buscando as outras reformas importantes, tributária, administrativa, a administrativa, para você ter uma ideia, que faz parte aí da folha do pagamento do funcionalismo público, representa só ela mais 20%, então imagina, né, Previdência 50%, funcionalismo público mais 20%, e uma dívida crescente, né, porque a idade média da população brasileira vem aumentando, então a gente vai ter cada vez mais novos trabalhadores trabalhando para contribuir para a Previdência, para suprir aí esse rombo. Então, isso era algo necessário, não um remédio amargo, mas era necessário, infelizmente. E a gente vinha caminhando nessa toada, né? Enquanto o mundo inteiro ele vinha de um crescimento, né, dos últimos anos, principalmente Estados Unidos e China, Europa mais gelado, mas assim, o mundo estava caminhando para o quê? Para o que a gente chama de um crescimento mais flat, um crescimento menor, né? Por isso que a gente já viu um movimento de queda de taxa de juros em outros países, até juros negativos antes da pandemia, né? Isso se intensificou de novo para dar incentivo, é uma das formas naturais aí que os governos, os bancos centrais utilizam, mas a gente aqui estava num outro momento, né? Então, literalmente foi um banho de água fria que a gente tomou, né? Mas é o que eu costumo dizer, né? A não ser outras crises já passaram, diferentes, né? De magnitudes diferentes também, mas assim, acreditar que o mercado não vai voltar é acreditar aí num cenário apocalíptico de final do mundo. Isso realmente não é a questão, né? A gente costuma dizer que até nos momentos onde a gente não vê saída, né, a própria economia chega num ponto que ela se resolve sozinha, né? Na verdade, não é que é assim, né? A gente viu, né? A crise foi causada por conta de uma pandemia, do problema de saúde, né? Mas a gente viu que nos países onde isso começou, os mercados já estão abrindo, já estão reabrindo, inclusive isso é uma das coisas que está impulsionando aí os mercados agora por aqui, né? Porque a gente já viu que teve um histórico. Sempre a gente diz que tem um risco de uma segunda leva aí da questão da pandemia, mas a gente conta também aí, você vê que tem vários laboratórios em torno do mundo já fazendo teste de alguns remédios e tendo algum sucesso aí por conta de solucionar e ter uma vacina efetiva, né? Então, assim, passando isso, lógico, a crise, a pandemia, ela trouxe essa coisa diferente e foi o fechamento, né, das linhas de produção. Então, muita gente está sem trabalhar, muita gente continua trabalhando da mesma forma em casa, mas fechou muita coisa, muito comércio, muita indústria, não pôde produzir, né? E se você não produz, você não gera renda, e aí é Aí é uma complicado. Você gera... cadeia, né? Não gera imposto, o governo também não recebe. Exatamente, não recebe, é uma cadeia. E esse número que você comentou aí de muitas empresas com resultados negativos no primeiro trimestre, o primeiro trimestre, para a gente, ainda não teve reflexo, né? Porque a gente pegou aí já no finalzinho do primeiro trimestre a questão da pandemia. A gente vai sentir efetivamente os efeitos econômicos com o fechamento do segundo trimestre e, consequentemente, do semestre, né? E a gente vai ver efetivamente esses resultados oficiais sair ali só final de julho, começo de agosto. Então, assim, eu acho que foi expressiva essa alta que teve do mercado, tá? Eu acho que tem um contraponto nisso, porque, assim, como o mundo ele vinha caminhando para um cenário de taxa de juros mais baixa, e aqui também, né, na verdade, a gente falava de 4%, que era um limite recorde de taxa de juros. Hoje está quase dado que na próxima reunião o cupom é para 2,25. 2,25, Então, assim, né, você pensa da seguinte forma, onde que eu consigo ganhar dinheiro, remunerar bem meu dinheiro, né? Tende a ser com produção, né? Era isso que estavam fazendo os outros países, era isso que a gente estava caminhando, né? Taxa de juros mais baixa para investir em produção, você investe em produção, você contrata mais mais pessoa empregada, mais pessoa consumindo e gira aquela cadeia que a gente estava falando de uma forma produtiva, né? Não é que isso não vai acontecer,
Isso só foi adiado, né? Vai acontecer, vai demorar um pouco mais para acontecer, né? Mas é o que tende a acontecer lá para frente. Mas ele vem, E na verdade, as pessoas físicas, né, CPJ, automaticamente a pessoa coloca o dinheiro na empresa, vai girando até para ter uma rentabilidade um pouco melhor dentro da sua organização, da sua empresa. Mas a gente também viu uma grande migração, né, de números de pessoa física também fazendo cadastro na bolsa, né, entrando com o dinheiro investido em ações. Então, acho que também às vezes pode ser também isso, não sei se isso também às vezes gera um impacto positivo e que fez com que ela também deu essa retomada e está nesse patamar hoje de 93 mil pontos, né? Não sei se... Na verdade, isso faz todo sentido. O que está segurando o bolso, e não só segurando e levando para cima, é investidor pessoa física e o institucional que a gente tem aqui dentro, né? Por exemplo, os bancos, os grandes fundos de investimento comprando mais ações, comprando suas carteiras, né? Aproveitando esse momento com preços mais baratos dos ativos e comprando ativos de empresas boas mais baratos, que ele sabe que lá na frente vai ter um bom retorno. Na verdade, o estrangeiro, que tinha uma grande força na nossa bolsa, ele até saiu mais da bolsa recentemente, né? Continuou saindo, né, nos últimos anos. O que segurou literalmente foi o número de CPFs. A gente praticamente dobrou de 2019 para 2020, de 800 mil para 1,5 milhão de CPFs. E a gente recentemente passou para 2 milhões e 400, né? Mas isso ainda, eu digo para você, é pouco, Felipe, porque na época que eu trabalhei em bolsa, foi na época lá 2009, 2010 para frente, né? Naquela época eu lembro que a Bovespa, né? Hoje é a B3, é um condensado da ABM, BMF, CETIP, ela tinha um projeto naquela época, né, antes da crise do subprime, de ter 5 milhões de CPF na bolsa. Então isso há mais de 10 anos atrás. Então olha como ainda está defasado, tem muito de pessoa física ainda para entrar na bolsa. Maior reserva de recursos ainda no mercado brasileiro está em caderneta de poupança, fundos de renda fixa. Você bateu numa tecla que, na realidade, a gente está lidando com isso com mais facilidade, a gente acaba não entendendo como ainda pode pessoas ainda investir nesse tipo de investimento, né? Eu acho que, na realidade, é uma 1% que tem de CPF. É referente a um pouco, lógico, né? Se você contar a população efetivamente economicamente ativa aí, em cima de 220 milhões de habitantes, não é nem 1% esses 2 milhões e 400 que a gente tem, mas não é todo mundo efetivamente que tem o recurso para investir. Exato, a gente sabe que até esse percentual é muito pequeno ainda, né, de investidores no Brasil. E até levando sobre esse ponto que você mencionou, hoje a gente vê que nos Estados Unidos o número é bem maior, né, de investimentos de pessoa física investindo em bolsa, né? E lá, se eu não me engano, o último estudo que eu pude acompanhar, acho que 60% ou 70% da população eles têm uns assessores de investimentos contratados por eles que trabalham justamente orientando, né? Sendo que hoje no Brasil a gente sabe que isso são poucas as pessoas que contratam esse tipo de profissional. Na verdade, eles contam com a ajuda das instituições financeiras, né? Que acaba passando um pouco dessa orientação. Mas eles não traçam um planejamento como um todo, né? Até vendo a parte sucessória, a parte de qual é o caminho que ele quer ter no futuro, né? Porque na verdade não é só pegar o produto e vender e falar, não, esse aqui é o melhor. Não, tem que fazer todo um planejamento, até levando em consideração isso. Você é certificado pelo CFP, né? Então, acho que você é um dos poucos aí nesse âmbito aí de funcionários de organizações financeiras, né? Que tem essa certificação. Acho que você, como mais ninguém, vai poder até falar um pouquinho melhor sobre isso aí. Como é que a gente entende o cliente, identifica ele, vê qual que é a necessidade que ele precisa, né? Para poder ofertar o melhor produto para ele, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Aquele negócio, você falou efetivamente, né? São poucos profissionais ainda certificados, né? Na verdade, educação financeira, a gente nunca teve educação financeira, né? Eu não lembro de, na minha pré-escola, até a universidade, a primeira faculdade que eu fiz, ter algum assunto destinado ao planejamento financeiro. Isso não existia, né? Isso tem se falado, começou a se falar muito agora, né? E é o que você falou mesmo, né? Lá nos Estados Unidos, a maior parte dos investimentos é feito através de corretoras, e às vezes os investidores lá, tem investidor que não compra nem carro antes de falar com o seu assessor de investimento, né? Você tem uma ideia, que o planejamento financeiro é bem abrangente mesmo, né?
E aquele negócio, assim, às vezes no banco, determinado segmento que você não tem uma pessoa que é especialista ali para ajudar nesse sentido, né? Alguns têm, esse é um segmento que está crescendo muito ainda nos últimos anos, mas assim, é sempre interessante você ter a ajuda de um especialista para aquilo, né? Porque assim, se você pedir para eu pintar a parede aqui, fazer algum conserto, eu tenho certeza que eu faço, mas não vai sair tão bem como um profissional da área, né? Que tem experiência naquilo. Então, isso conta muito, né? E nessa parte aí da orientação financeira, é aquilo que eu até comecei a comentar aí no meu discurso, né? Cada cliente tem uma necessidade, né? Cada cliente tem um objetivo, cada um tem uma versão a risco, né? Tem cliente que se aplicar R$10.000 hoje, amanhã oscilar tiver 9.999, a pessoa, já ouvi dizer que a pessoa não consegue dormir. Então, assim, eu costumo dizer, é melhor ter algo mais conservador e não ter que gastar e perder dinheiro com remédio depois, porque eu vou ficar doente por conta disso, né? Mas a gente sempre tenta colocar na mesa a realidade financeira que a gente vive, né? A gente sempre fala de inflação, né? A gente mede a inflação pelo índice de IPCA, mas assim, que o ano passado, até faço uma comparação, ano passado o IPCA ficou em torno de 4,80, né? Menos de 5% da inflação. Para quem, né? No bolso de quem, né? Em cima do que a gente realmente consome, a inflação é bem maior. É só colocar no lápis, né? Com certeza, a escola... Inflação, exatamente, né? A inflação ano passado foi 4,80. Quanto que subiu a mensalidade da escola dos seus filhos? Quanto que subiu? Quer ver uma coisa aqui que é... Plano de saúde. Plano de saúde, exatamente. Gasolina que você consome, né? O restaurante que antes você ia, um bom restaurante, de repente, com R$100 eu consigo. Hoje não, R$200 para você ter uma boa restaurante de qualidade. Então, assim, esse número é ilusão. A gente diz hoje, né, que o mercado tende, é meio psicológico isso, né? A gente diz que o mercado tende a ser voltado mais para a produção por conta de uma taxa de juros mais baixa, mas eu costumo dizer que a grande realidade é que nem quando a gente tinha uma taxa de juros de 14, 25 ao ano, que o IPCA, por sua vez, era 11,65, né? Era essa proporção, né? Para a taxa de juros estava 14, o IPCA estava 11, né? Mas também não era 11 no seu bolso, né? O que você consumia também se pagava bem mais. Então, nem num cenário de taxa de juros alta, você investir no seu recurso só em produtos que te pagam taxa de juros de mercado, vão estar fazendo você valorizar seu patrimônio de forma eficiente. Fatalmente, o seu 1 milhão aqui hoje, não vai, com a remuneração de taxa de juros apenas, você não vai comprar metade do que você compraria em 10 anos, você não vai comprar metade do que você compraria hoje. Essa é a grande realidade. Tá? Só que as pessoas, às vezes, não fazem esse tipo de conta, não fazem eles não veem, na realidade, o ganho real, né? Eles acabam vendo só quanto é que está dando lá o bruto, né? Que a taxa é 14, estou ganhando bastante. Não, mas desconta a inflação, você vai ter praticamente 3%, 2 alguma coisinha. Que hoje ainda caiu um pouquinho mais, né? Que hoje ainda, se a gente for descontar a inflação, hoje vai estar 6%, a inflação está em 2, 2 alguma coisinha, não me recordo muito bem, mas você vai ver a taxa real praticamente 1%, né? Exatamente. Se cair muito taxa de juros, a gente vai começar a falar em taxa real negativa daqui a pouco. Ou zero, que nem Estados Unidos, que nem a Europa, né? Na realidade, vai ser muito relativo. Exatamente. Só que aí, até você citou um ponto, né? Que saiu muito capital estrangeiro aqui do Brasil, justamente pela credibilidade que às vezes a gente acaba não estava passando para ele. E aí, ainda mais porque na realidade a taxa de atratividade que fez com que ele viesse para cá, né? Então, hoje, a gente com essa taxa caindo automaticamente e não tendo a nota, um ranking nosso não sendo bastante significativo, então, automaticamente reforça aí o cara ficar lá fora, né? Deixar o dinheiro lá, fazer os Exatamente. Você tem muitos fundos soberanos lá fora que investem muito em dinheiro em outros países, mas ele tem regra, ele tem um mandato dentro da política de investimento dele que ele só pode aplicar em países que possuem grau de investimento. Então, isso já há um bom tempo, quando a gente perdeu o grau de investimento aí alguns anos atrás, a gente já teve uma grande leva de recursos estrangeiros que saiu daqui, né? Com piora de situação que a gente teve lá pré-impeachment do último governo da Dilma, na verdade, a gente chegou num dos piores cenários daquela época econômicos possíveis, né? Que a gente tinha inflação alta,
juros altos, que isso é estagflação, que chama, né? E uma taxa de desemprego altíssima e o endividamento público também tinha aumentado demais, né? Com as políticas econômicas adotadas. Enfim, e não surtiram efeito na economia. Então, assim, naquele momento também, a gente começou a ter uma demandada muito grande de recursos de estrangeiro. E tem até hoje, né? Porque a gente teve a troca de governo aqui, efetivamente, mas essa crise aí acabou atrapalhando isso também, a volta. A gente tinha uma expectativa boa de começar a ter um bom retorno aí desse investimento estrangeiro, que vem não só para a Bolsa, né, mas vem para investimento em empresa também, né, e vem também para aplicar nos próprios títulos públicos aqui, né, mas com a taxa de juros mais baixa, justamente essa questão da taxa de atratividade que você falou, né. Você está num país que lá fora é considerado um país de risco, né, por esse investidor estrangeiro, e aí, se você tem uma taxa de retorno menor com taxa de juros mais baixa aqui, a tendência é o dinheiro sair também, né? E isso acaba pressionando o dólar também, que foi o que aconteceu aí, bateu quase R$6. E até levando você vê como a visão das pessoas que estão lá fora, né? Eu tenho alguns clientes que estão fora do país também, né? E são brasileiros e já estão há algum tempo lá na Europa. E eles investem muito aqui no Brasil, alguns deles, né? Mas muitos, eles acabam me questionando, assim, e aí eu tenho que defender a tese que ainda está... Porque eles têm a desconfiança ainda do Brasil, assim, porque acabam escutando muita coisa que o Brasil eles têm medo, às vezes, de deixar grande parte do seu patrimônio aqui ainda no Brasil. Você vê, né? Ele é brasileiro, deve estar morando fora, às vezes, por volta de 5, 6 ou 8 anos, na idade é um bom período, e ele automaticamente, às vezes, acaba absorvendo a cultura do povo de lá, né? Que acaba vendo o Brasil como um aspecto não tão fortalecedor na parte de deixar os recursos financeiros, né? Esses são os efeitos psicológicos, né? A partir do momento que você passa a viver uma outra realidade, né? Você se encaixa naquele contexto. Aqui, por exemplo, a grande parte dos investidores tem medo de investir lá fora, para você ter uma ideia. Vai dar mais seguro, né? Tem vários particularidades em função disso daí, até para o conhecimento do que pode, não pode, legislação, aquela coisa toda. Mas a gente tem isso aqui, né? Quem está aqui dentro, vive aqui dentro, meio que é aquele negócio, né? Você se acostuma até com o que não é muito bom, né? Então, aqui dentro a gente já está meio condicionado a essa situação, essa instabilidade, né? A gente costuma dizer que lá fora, enquanto eles têm uma crise a cada 10 anos, a gente tem 3 crises por ano, né? Então, a gente meio que condiciona isso, né? Mas é isso mesmo. Quanto mais quando a gente não domina um assunto, quando a gente não conhece, na realidade a tendência é a gente ficar um pouco mais desconfiado, né? Até porque as pessoas quando vão desconfiadas e não, às vezes não acreditar tanto no cenário. Quando elas vão se aprofundando, eu falo até no dia a dia, no bate-papo com os clientes, quando eles vão ganhando domínio sobre o assunto, eles ficam mais tranquilos e começam a entender e aceitar algumas sugestões de investimento que no início do trabalho eles não aceitavam, né? Até pelo contrário, rejeitavam, né? Às vezes a ideia de algum tipo de investimento. Mas falando de mercado, como é que você está enxergando esse mercado econômico? Qual é a expectativa que você vê para o futuro, né? No curto, médio e longo prazo? Como é que você tem essa visão aí? Como é que está o radar de vocês aí que estão no dia a dia, né? Você tocou num ponto muito importante aí, que é o curto, médio e longo prazo, né? O que é isso, né? Se a gente fosse falar em conceito de finanças, né? Curto prazo, do 0 aos 5 anos, né? Médio de 5 a 10 e longo acima de 10. Isso em conceito de finanças, né? Às vezes eu pergunto para o cliente, olha, eu faço a provocação de propósito mesmo, né? Eu pergunto, olha, esse seu recurso aqui, você tem necessidade dele de liquidez para curto, médio ou longo prazo? Ele fala, não, é para longo prazo, né? Aí eu falo, mas o que é longo prazo para você, né? E o cliente responde, final do ano eu pretendo usar uma parte para comprar uma casa na praia. Eu falo, isso é curtíssimo prazo, né? Não é nem curto prazo, né? Esse investimento muda muito. Exatamente, como isso é muito particular, né? Então, eu acho que por conta desse momento aqui que a gente está vivendo agora, eu vou traçar um curto prazo daqui para esse ano, começo do ano que vem, daqui para um ano, tá? Por conta desse momento que a gente está vivendo, porque eu acho que essa é a situação mais delicada agora, um momento atípico, né? Então,
nesse momento para cá, o que a gente precisa, né? Eu acho que a palavra de ordem no mercado é volatilidade. Os próprios ativos aí que são negociados no mercado têm uma volatilidade média padrão. Essa volatilidade aumentou aí mais do que 8 vezes nos últimos 2 meses, né? Então, a gente vai ter muita volatilidade. A gente viu uma recuperação rápida do mercado, até porque ele cai muito. Quando começou a vir a pandemia, vai ter quarentena, vai fechar comércio, olha como está lá fora, a gente fica meio sem conseguir mensurar quais são os efeitos, né? Aí se cria aquele pânico generalizado, todo mundo começa a vender os ativos, aí a bolsa acontece, né? Quase 120 mil pontos, né? Fechou, a mínima foi 63 mil pontos, chegou até nesse dia de 63 mil pontos, bater 61, pra você ter uma ideia, Bateu mas fechou 71 no mesmo chegou dia. a bater durante o dia, né? E fechou em 63 e pouco ali na menor, que foi ali acho que dia 20 e pouco, dia 20 e pouco de março. E o que acontece? Era uma queda exagerada, mas ali você não tinha praticamente nenhuma ideia como mensurar, né? Notícia que mensurasse a projeção do problema, né? Só que ele começou a se intensificar mais, eu acho que esses incentivos econômicos, os bancos centrais interferindo, os governos incentivando, colocando os recursos no mercado, alguns outros lugares, curva, né, da pandemia em alguns países onde primeiro ocorreu aí o surto, começar a se achatar em si e as pessoas começaram, aí o mercado começa a ter uma expectativa melhor, né? Aí todo mundo começa a olhar de uma outra forma. Poxa, eu estava comprando a 120 mil pontos numa bolsa, por exemplo, né? Bolsa, a gente dizia ainda que estava barata, 120 mil pontos. Né? A gente sempre faz a relação bolsa-dólar, é uma das relações que se faz, né? Se a gente pegasse bolsa com dólar atual, naquele atual momento de 120 mil pontos, a bolsa estava ali em dólar, e menos de 30 mil pontos em dólar, né? Em 2008, que ela bateu 74 antes de ter a queda com o subprime, 74 mil pontos ela chegou, só que o dólar era 1,65, então você teve 44 mil pontos em dólar, né? Então agora com 120 recentemente a gente não tinha nem 30 mil pontos em dólar, então ainda estava muito barato a nossa bolsa. E aí a bolsa cair de perto de 120 para 63 é praticamente um Black Friday aí de ativos financeiros, né? Mas e a coragem de você investir nesse momento? Para quem está com dinheiro novo, era a hora de entrar, né? Agora, para quem está lá já na operação, aí tem que se rebolar para fazer. Exatamente, por isso que o individual, caso a caso, você tem de tudo. Aquele investidor que não estava com recurso e abriu uma janela de oportunidade imensa, né? E você tem aquele investidor também que ele estava muito alocado, né? Muito arrojado na sua carteira, né? Nesse momento ele não tem nem mais liquidez de outro lugar para poder aproveitar, fazer um preço médio. Poxa, essa ação custava 30, está caindo, está valendo 15 hoje. Poxa, se eu tiver liquidez para comprar a mesma quantidade a 15, consigo fazer um preço médio, eu não preciso esperar chegar a 30 para recuperar de novo, né? Então tem várias estratégias que você pode usar nesse momento aí para tentar recuperar mais a sua carteira, mas sempre aquilo, com muita cautela, porque qualquer notícia diferente que você tem aí, um pouco antes da pandemia, a gente teve a questão da crise do petróleo lá, Arábia Saudita com a Rússia também, né? Aquela briga danada, jogaram o preço lá embaixo. Então, assim, você tem vários fatores que podem acontecer aí, o mercado, por isso que quando eu falo longo prazo, né? Você tem que ter um horizonte. A gente está num momento de oportunidade, os ativos financeiros estão com preços mais baratos, mas a gente ainda tem o que vai vir de reflexo econômico, não obstante aí da crise sanitária e da crise econômica, a gente tem internamente uma crise política acirrada agora também, né? Amenizou um pouco agora nessa última semana, mas estava uma loucura isso daí também, né? Então, assim, são muitas incertezas. Por isso que no longo prazo, a gente fala do longo prazo, é o tempo efetivamente de você fazer uma alocação hoje e se amanhã ou depois, né, acontecer alguma coisa e levar o preço dos ativos para baixo, você ter tempo para recuperar isso. Né? Recuperar vai. Eu acho que o tempo é um dos maiores aliados aí nessa sua busca aí de melhor retorno, de valorização do seu patrimônio. Né? E uma outra coisa que eu falo sempre também, né? Muita gente viu o ativo nesse patamar e falou assim, opa, vou colocar tudo isso daqui então agora. Não. Né? Não coloque, já sabendo que o mercado ele não sobe de forma linear, vai aos poucos, né? Coloca um pouco agora, né? O mercado caiu um pouco, aconteceu alguma coisa, porque isso é sempre assim, a volatilidade sempre vai ter.
entra com mais um pouco, né? Então, as pessoas hoje que têm mais liquidez estavam mais conservadores, hoje tem uma oportunidade enorme no tratamento. Lógico, né? Procurando comprar qualquer coisa no mercado, procurar bons ativos, ativos de boa empresa, não estou falando só de bolsa de valores, né? Nesse momento aparecem oportunidades aí também com títulos de empresas que emitem títulos para captar recursos para expandir ou até para diminuir dívida que tinha uma taxa de juros mais alta que contraiu no passado. Consegue Então, você substituir tem com várias oportunidades. uma taxa de atratividade menor, né? Que muitas das empresas fazem isso, né? Aproveita o mercado agora com taxa caindo, né? Ela substitui a dívida dela cara por uma mais barata. Estou fazendo uma emissão nova de debêntures. Para fazer um investimento na empresa, para crescer, ter mais lucratividade? Não. Né? Melhorar meu fluxo de endividamento. Né? Endividamento mais alto lá atrás, a taxa de juros estava 14 até 2 anos atrás, né? Hoje vai para 2, então isso é muito comum. Muda bastante. E nesse caso, o investidor que está, na realidade, querendo uma proteção, como é que é feito? Como é que é a recomendação de vocês para proteger o patrimônio deles? Exemplo, quem está hoje na Bolsa tem que ficar. Ou vocês diluem um pouco, tira e depois entra no outro momento? Qual que é a recomendação de vocês aí? Assim, eu acho que sempre a melhor recomendação, isso é até meio que clichê no mercado, né? Mas melhor recomendação em investimento sempre é diversificação. Né? Aquela velha história que nossos pais sempre falavam, né? Nunca coloque os ovos na mesma cesta. É a mais pura realidade, tá? Não tem melhor proteção de carteira do que a diversificação. E quando eu falo em diversificação, aí eu vou para um âmbito geral de gestão de patrimônio até. Não estou falando só de investimento no mercado financeiro também, mas investimento em negócios, né? Então, tanto em ativos, né? Nesse momento agora no mercado, o que a gente viu? Uma coisa natural que acontece, né? Teve muitos fundos para se proteger ou carteiras isoladas, e a gente começou a fazer o que a gente chama do hedge em dólar, né? Porque nesses momentos, investidores de forma geral tendem a mandar os seus recursos para o mercado mais seguro, moeda mais forte que é o dólar. Aí o dólar acaba se apreciando frente a não só a nossa moeda, como a todas as moedas do mundo, né? Então a gente viu um aumento do dólar. Então foi uma forma de hedge de proteção que muitos gestores fizeram, muitas alocações fizeram dessa forma, alocação em dólar. Teve alocação em ouro também, né? Só que assim, é um momento de estresse e de pânico, né? A tendência é que esses ativos vão ficar nesses patamares, né? Então, assim, fora você está acompanhando o mercado e eventualmente aproveitar esse momento para fazer algum tipo de proteção desses ativos, sempre um acompanhamento disso é muito importante, né? Porque, consequentemente, a nossa economia está piorando, a tendência do dólar aumentar, se apreciar frente à nossa moeda. Quando a nossa moeda começar a recuperar, é uma tendência que o dólar tende a se depreciar frente à nossa moeda, né? Então, o acompanhamento disso daí, da alocação de cada cliente é muito importante para você poder fazer essas mudanças aí pontuais mesmo, né? Na verdade, outra questão, né? Eu costumo sempre colocar que, na realidade, a gente tem que saber o momento certo, né, de entrar. Exemplo, o momento hoje, o ouro está lá em cima. Então, será que às vezes era agora que tinha que proteger? Não, você tinha que ter feito um planejamento e ter se protegido lá atrás, né? Não comprar agora, fazer o efeito manada, né? Que eu acho que muitas das pessoas que às vezes acabam não sabendo investir, na verdade, são os especuladores, eles acabam indo no efeito manada. A bolsa caiu, então vou lá e vendo. A bolsa subiu, vou lá e compro, vice-versa, né? Na realidade. Então, eles acabam seguindo esse sentido, né? Acabam seguindo a manada, né? Eu acho. Exatamente. Essa oferta, aquele conceito clássico de oferta e demanda dentro da economia, ele serve para tudo, né? Quanto mais você tiver demanda por um produto, a tendência é que ele suba de preço, né? Os ativos acontece a mesma coisa. E nesse momento, você acaba comprando um ativo nesse patamar, daqui a pouco começa a cair, você entrou na hora errada, literalmente. É sempre difícil achar o ponto certo, né? O ponto mais alto, querer ficar acertando o ponto mais alto, né? Eu costumo dizer o seguinte, nesse mercado, você vê aqueles clientes mais conservadores, para te dar como exemplo, né? Você tira uma base assim hoje, poxa, se hoje eu estou com uma projeção de taxa de juros de cair para 2,25 ao ano, né? Peguei parte do meu patrimônio, fiz algumas operações em bolsa, né?
Nesses 2 meses, meu dinheiro estava em bolsa. Coloquei, entrei pesado, né? Ganhei, subiu 40%, né? Subiu mais de 40% desde o menor patamar até agora, né? Ele volta e fica no colchão. 40%. Exatamente. É aquele conceito, lucro bom é lucro no bolso também, né? Então, a gente tem que saber a hora de realizar, né? Não pode ter muito aquela ganância de uma forma boa da palavra de ganhar mais, né? Mas às vezes você está com um ganho espetacular que é bom colocar no bolso, né? E proteger naquele momento, né? Mas você colocou um tempo atrás, você falou agora há pouco tempo atrás, uma coisa, né? O emocional, né? Ele interfere diretamente na sua relação com o investimento. Então, exemplo, quando você está subindo a bolsa, subindo, você fala assim, nunca eu vou, amanhã vai estar melhor, eu não vou vender agora. Amanhã vai estar melhor, eu não vou vender agora. Então, a gente acaba ficando emocionalmente naquela valorização e não realiza. Aí passa 2, 3 dias, começa a derreter. Então, antes de mais nada, é sempre bom você colocar já dentro de... quando você for investir, já coloca quanto você quer ganhar. Acabou, eu quero ganhar 20%, 15%. Chegou nesse limite? Realiza. Mesmo que depois ela valorizou mais 50%, mas você realizou aquilo que teu propósito. Numa forma mais de planejamento, né? E é aquilo que você falou, depois volta o dinheiro para o bolso e o cara quer ganhar 2, ganhou 20, o cara quer ganhar 2 no ano. Então, já tem uns bons anos aí para frente sem ter a necessidade de correr grande risco de buscar rentabilidade, porque ele já apurou o recebível antes, né? Você falou dessa questão emocional aí, tem estudos sobre o aspecto emocional da decisão de investimento, né? O último estudo que eu vi, ele mostrava que 70% das nossas decisões de investimento são emocionais, né? E essa questão do perder o dinheiro, às vezes, ela é muito impactante, né? Teve uma outra pesquisa que eu vi aí feita pela Universidade de Cambridge, que ela dizia o seguinte, né, sobre os maiores medos, né, das pessoas, né? A primeira coisa que geralmente você fala, o normal, tenho medo da morte, né? E a morte não era a morte estava em segundo plano, não era o primeiro plano, mas o terceiro que se ouviu muito falar foi a questão do ficar sem dinheiro, não ter dinheiro, principalmente aí na sua velhice, né, na sua aposentadoria, depender financeiramente de outra pessoa, né? A morte vinha em segundo lugar, em primeiro lugar, acredite, vinha o medo de falar em público, né? Você vê como as coisas são engraçadas, né? Então, esse medo do falar em público eu até conhecia. Agora, do terceiro que estava na parte dos investimentos, que ficar sem recurso financeiro, eu não conhecia. E gozado, né? As pessoas têm tanto medo, só que eles não vão buscar conhecimento para diminuir esse medo, né? Você vê aí, você falou sobre a educação financeira. Hoje, em 2020, ela já é matéria obrigatória nas escolas, tanto municipais como estaduais. Nas particulares, há uns 3 anos atrás, ela já vinha na grade curricular, de algumas, né, instituição. Então, acho que nas próximas gerações as pessoas já vão sair um pouco mais educadas financeiramente. Mas no mercado atual, por exemplo, se a gente entra com uma estatística dessa que eu não conhecia, por que as pessoas não vão buscar instrução, né? Será porque às vezes por causa do imediatismo, as pessoas querem só o imediato, né? E não pensam em... Exatamente, porque elas não tiveram essa educação lá atrás, né? Então, meio que as pessoas se acomodam, né? Acabam não colocando isso como uma prioridade na sua vida, né? Então, ou só vai se preocupar disso quando chega numa situação que, olha, gasto muito mais do que eu ganho, né? Eu vivo numa situação complicada, devendo dinheiro, não consigo realizar nada, e isso começa a afetar o emocional e, de repente, a pessoa vai buscar isso, né? Acontece em muitos casos dessa forma mesmo. Mas, em geral, eu acho que isso é fruto da falta de educação financeira que a gente não teve mesmo. Mas é complicado. E hoje, com esse cenário de taxa Selic caindo cada vez mais, na idade, qual é a visão de 2020 de vocês? Exemplo, taxa Selic, dólar e bolsa. Vocês, qual é a expectativa a fechar um ano? Novo cenário. Então, E com ela em baixa, o que você recomendaria para proteger o patrimônio, até mesmo ele não perder força de dinheiro, né? Para uma ideia, e é até um momento complicado isso daqui, porque assim, se a gente for seguir as projeções do Banco Central, né, que eu acho que é uma das melhores referências que a gente pode ter dentro do mercado,
Lá no site do Banco Central, a última projeção que eles deram, por exemplo, de taxa de juros, 2,25 esse ano e 3,38 ano que vem. Então, aí eles lá já estão estimando, para final do ano que vem, uma taxa de 3,38. Eu digo que estimar uma taxa de qualquer ativo para o final do ano que vem é muito precoce, né? Porque assim, isso muda muito. Durante um ano, a gente começou esse ano com uma projeção de taxa de juros de 4, hoje está falando de 2,25, a gente começou com uma projeção de PIB aí de 2% no ano, 2, 2,5% de repente, hoje a gente está falando, tá falando de menos 6,25% do PIB. Né? Então, assim, olha como as coisas mudam, né? O ano que vem ele está falando o PIB de 3,5%, né? Falava em 2,5%, 3%, está falando em 3,5%, porque assim, essa freada que a gente teve na economia por conta de toda essa condição que a gente passou, na visão deles em primeiro momento, é que a gente tem uma aceleração maior no ano que vem por conta disso, né? Depois que passar a questão de voltar ao mercado normal, acelerar essa questão. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? O dólar, que hoje aí está 5,01 mais ou menos, a última vez que eu vi que hoje no mercado chegou a quase 6, a expectativa aí do Banco Central, a projeção é que o dólar continue mais apreciado ainda, fica em torno de 5,40, 5,5. Tá? Aí, para o ano que vem, efetivamente, uma coisa é consequência da outra, né? À medida que a nossa economia começa a criar fôlego e recuperar, o real começa a se apreciar feito o dólar fica na casa de em torno de 5, de 4,90 a 5 no final do ano que vem. Mas isso assim, né? Projeção, né? Diante do mercado que a gente está, isso tem que se acompanhar aí mês a mês. Muda constantemente, né? Se a gente, exatamente. até no mercado, Exatamente. quando às vezes o mercado não está com uma crise como nós estamos vivenciando hoje, quando você faz o planejamento, sempre tem a distorção. Imagina no mercado que hoje nós estamos nessa pandemia toda, o mercado em crise, sem estabilidade, né, econômica, né? Então fica cada vez mais difícil. Não deve ser mole não para vocês aí, cada dia trabalhando com uma taxa de referência para buscar essa atratividade aí. Não deve ser mole não. Que o gostoso desse mercado é que é sempre cheio de emoção, né? É emoção até demais, né? Dá para enjoar, né? Emoção até demais. Quando você acaba fazendo a parte de planejamento para aposentadoria, né? Assim, enquanto o investidor ele está fazendo essa parte de acumular patrimônio para sua independência financeira, você costuma recomendar qual tipo de ativo? Então, isso vai depender muito do investidor também, né? Mas se a gente for generalizar aqui, você tem até, quando a gente pensa em aposentadoria, a gente está pensando em um planejamento de longo prazo, automaticamente, tá? A gente tem aí, eu acho que em primeiro plano, a gente pode pensar nos próprios fundos de previdência privada, né? São produtos que antigamente se tinha muita crítica em relação a eles, por conta de alto custo de administração, alto custo, taxa de carregamento que você já tinha desses produtos, taxa de entrada, taxa de saída. Hoje praticamente você não tem isso mais no mercado, né? E esses produtos têm alguns incentivos tributários que são muito interessantes, né? Vou te dar um exemplo aqui. Se aplicar num fundo hoje de previdência, fundo esse que pode estar alocado num fundo de renda fixa, num fundo multimercado, ou num fundo até hoje que tenha uma carteira mais voltada para ações, se você aplicasse isso num fundo normal fora da previdência, num fundo de renda fixa, num fundo multimercado, de 6 em 6 meses ali, último dia útil de maio e novembro, obrigatoriamente é recolhido, é compulsório, isso imposto de renda sobre o rendimento desse período. Dentro dos planos de previdência, não. Né? Então, qual que é o efeito que isso causa? Aquele recurso que estaria num fundo de investimento normal, que de 6 em 6 meses vai lá, né, através do Come Cotas, que a gente chama, tira 15% da rentabilidade do período, dentro do plano de previdência, não. Aquele recurso ele continua dentro do seu montante aplicado e rendendo juros sobre juros. Né? Então, lógico, em 1 ano, 2 anos, você não vai sentir muita diferença nisso, mas depois de 10, 15, 20 anos juros sobre juros, você vai sentir uma diferença interessante. Além disso, você tem o quê? Né? Tem, por exemplo, a tabela regressiva. Hoje, o menor imposto de renda que você paga dentro de um fundo de renda fixa ou multimercado é 15%. Depois de 10 anos num plano desse, numa tabela regressiva que a gente chama, você chega a 10% de tributação.
Fora algumas outras vantagens financeiras que você tem, né? Muito utilizado aí para sucessão patrimonial também, né? Você não paga dentro do plano de previdência, você coloca um beneficiário. Se você vir a faltar, acontecer alguma coisa, a pessoa, o beneficiário recebe esse dinheiro aí até um mês no máximo hoje, sem burocracia, sem custos com o ITCMD, né, que é o Imposto de Transmissão Causas Mortes, que até então estava 4% em São Paulo, ele tinha alíquota aprovada de 4% a 8%, né? A gente não tinha praticamente estado que cobrava 8%. Hoje, com essa queda de arrecadação desse momento, já tem um projeto aí, acho que já está saindo do forno, já foi até aprovado, cobrar 8% nos inventários, nos atuais inventários de imposto de transmissão para uma situação. Você fica livre desse imposto, né, para transmissão. E até como proteção também, né? Você acaba protegendo, né? Deixar esse valor que às vezes, de certa forma, não consegue. E tem toda uma eficiência lá dentro de um produto de previdência também, né? Aquilo que a gente falou do acompanhamento, de repente mudar, né, a sua alocação de investimento em determinado momento, dentro da previdência, se você tiver um fundo de ações, ganhou muito dinheiro, o mercado começa a ficar complicado, você quer substituir aquele fundo de ações dentro da previdência para um fundo de renda fixa, por exemplo, mais conservador, você faz isso sem a cobrança do imposto também. Então, você não cobra, não é te cobrado aquele imposto que está lá acumulado, ele continua lá da mesma forma. Então, você ganha até uma flexibilidade maior para você fazer essas mudanças, né? Às vezes eu falo com um cliente, olha, você está muito alocado nesse produto, você não acha interessante mudar? Ele fala, poxa, mas eu acabei de aplicar, se eu sair agora eu vou pagar 22% e meio de imposto, né? E às vezes isso é uma questão também que trava a decisão do cliente na hora de mudar de um investimento para outro. Então, a Previdência tem esse benefício, né? Acho que o próprio mercado de ações também, até nesse momento que a gente tanto falou aqui de preços mais atrativos pensando em longo prazo. Ações também interessantes, ou direto corretora, ou através de fundos de investimento, você tem várias opções que você pode fazer. Fundos imobiliários também eu acho que são interessantes para esse destino de recursos, né? Você tem um pouco mais de 100 fundos imobiliários hoje no mercado brasileiro, né? Todos são bons? Não, né? Dentro de um fundo imobiliário, você tem que pesquisar efetivamente quem é a casa que gere esses investimentos, qual a história dela, histórico aí de performance, que imóveis estão dentro. Isso que eu ia falar, quais os ativos que estão ali, né? Se é comercial, se é... Exatamente, se é comercial. Hoje os que mais caíram são os fundos que são só fundos de shopping, né? Cria uma oportunidade que está com preço mais baixo também, mas quando que vai começar a recuperar? A gente vai voltar ao normal do mercado disso daí, né? Muitos fundos de lajes corporativas, né, de escritório, se discute muito, muita gente está em home office, agora vai acabar o escritório. Não é bem assim, né? Ainda vai continuar. Vai diminuir, acredito eu, mas ainda tem. É que nem o consumo, né? Exatamente. É uma outra coisa, o shopping, que nem assim, de certa forma eu vejo, né? Na realidade é a minha análise, né? O consumidor está mudando, né? O perfil de compra dele, né? Então, antigamente era muito, o pessoal ia no shopping comprar em loco, né? Hoje tem muitas pessoas só compra por plataforma digital. Eles não vão mais no shopping, eles acabam consumindo só pela internet. Então, Você tocou num dado interessante aí, né? Você tem alguns estudos aí que mostram o que pode crescer no comércio eletrônico nos próximos anos, né? A demanda que a gente teve agora por conta da pandemia era uma demanda hoje, né, para o comércio eletrônico, que a gente só estava esperando para daqui a 5 anos. Caraca. E aí você olha, né, ações de empresas que já se estruturaram com isso, ou certa trabalho com isso, por exemplo, a B2W lá, que é o Submarino, que usa aí rede de distribuição também de lojas americanas, o preço da ação hoje está mais alto do que antes da pandemia. Você vê um Magazine Luiza que ela é muito bem estruturada nesse sentido do comércio eletrônico. Todo mundo valorizou, essa ação não caiu. Exatamente. Tá dias, caiu ontem, hoje acho que caiu um pouquinho. Mas você vê o gráfico dela, tu vê o gráfico dela só de subida. Não tem... Exatamente. Sofreu um pouco agora, mas já tá subindo de novo, né? Já subiu bem, mas se destacou frente a outras ações.
Então, é o perfil que muda, né? Esse Sim. investimento. Estar atento a isso também é muito importante sempre. É importante sempre estar acompanhando, né? Que eu falo. Na verdade, chegar a gente chega, mas o acompanhamento e manter naquele patamar que é o mais difícil, né? Então, é igual o sucesso. Então, para você chegar no sucesso, não é fácil, mas você chega. Mas para manter sempre no sucesso, tem que estar sempre se superando, que nem os investimentos. Então, para chegar a 1 milhão, 2 milhões, às vezes você vai conseguir, mas para manter ele e fazer ele trabalhar cada vez mais para você, às vezes é mais importante do que propriamente chegar, né? Assim, então, acho que o acompanhamento é tudo, né? E até para você ter uma relação, né? Exemplo, a Previdências, há um tempos atrás, tinha até essas taxas que você falava, e na verdade ela era até rotulada como no dito popular e nos bancos, que nem, tudo indicava Previdência. Então, ela ficou, às vezes, eu vejo pelos clientes, acaba falando, não, mas Previdência para mim é ruim. Mas eu falei, você já sabe como é que ela está? Mudou. Você tem que explicar que ela mudou, ela explicar que não tem mais a taxa de carregamento, explicar que ela pode investir em outros fundos de investimento, como ações, que antigamente não podia, né? Como é que foi? Sabe a mudança que teve? Se foi... Então, isso ocorreu aí nos últimos anos, né? Até pouco tempo atrás a gente não tinha aí pelos órgãos reguladores Não podia, né? das previdências que não podia ter uma carteira, até por questão de é meio contraditório, né? Se é um produto de longo prazo, aí é que você podia de repente fazer algum tipo de alocação mais arrojada também, já que é um tipo de investimento para longo prazo. Mas a visão antes que tinha no mercado era, não, como é um investimento destinado à aposentadoria, tem que ser o mais conservador possível. Então, a própria legislação desses planos não permitia muita flexibilidade dentro desses produtos. Isso mudou totalmente. É o que eu falei, até pouco tempo atrás, você não podia ter um fundo de previdência só ações. Hoje você pode, né? E os próprios planos em si, eles eram muito marginalizados por conta daquela taxa de entrada, né? Você aplicar lá, Carregamento, né? aí mensal carregamento de Pagava R$ 1.000. para entrar, pagava para sair e ainda tinha a taxa administrativa grande, alta. Exatamente, tinha uma taxa de administração muito alta. Isso foi sendo revisto no mercado, né? Foi sendo adequado, lógico. Sempre o que eu aconselho, você está recebendo a proposta de fazer uma aplicação num fundo de previdência, consulte, né? Qual que é a classe de investimento que ele se destina a ter, né? Compara com outros players de mercado que a gente chama histórico aí de retorno e rentabilidade. Histórico passado não garante histórico futuro, né? Isso é clássico também. Mas é importante pesquisar aí, né? A gente tem mais de 200 gestores no mercado. Tem aqueles gestores lá que são figuras carimbadas que a gente sabe que são pessoas que se destacam, né? Até nesses momentos de crise, passam bem por esses momentos, sabem regar bastante suas carteiras. Então, é aquilo, né? Tudo questão de pesquisa e comparação. Mas hoje eu vejo como um plano de previdência, eu acho como um tipo de produto indispensável na carteira de qualquer um hoje. Sim, sim. Hoje a gente também enxerga dessa maneira, né? E até mesmo pela a praticidade que a gente também você falou de fazer pesquisa, né? Então hoje ela te proporciona você fazer uma portabilidade, é permitido então se mudar de uma instituição que às vezes você não está satisfeito com lá, ela vai mudar pela mesma característica sem você pagar também a parte de imposto de renda, então você consegue transferir de um banco para o outro, né? Então isso também eu acho que veio de encontro aí para ajudar os investidores, né? E fazer as pessoas, as instituições também buscar cada vez mais trazer uma taxa de atratividade melhor, né? Buscar cada vez mais eles buscar melhores produtos, né? Para estar nos ofertando, né? Eu acho que isso Exatamente. No caso também que aconteceu muito no passado também, do produto ser oferecido de forma errada, né? Até por conta de a falta de conhecimento técnico das pessoas que ofereciam esse tipo de produto, né? Então, você dentro da Previdência, você tem o VGBL e o PGBL, né? O PGBL só é vantagem financeira para aquele profissional assalariado que tem desconto do imposto de renda na folha de pagamento, né? E ele só pode aplicar 12% da sua renda anual nesse tipo de produto. E antigamente só existia a tabela progressiva também, né? Onde você paga 15% no saque, mas o dinheiro que você recebe como previdência ele é considerado renda lá na frente, né? No seu imposto de renda, quando você vai declarar. Então, o cliente era surpreendido, né? Resgatava o plano de previdência, não utilizava ele para longo prazo,
sacava, pagava 15%, só que quando recebia os informes de rendimento, via que tinha que declarar mais uma diferença para 27,5%. Então, assim, não fazia sentido, né? Você vê assim, na verdade, era um valor que você já pagou, né? Ele já foi como se fosse uma bitributação, né? Então, era muito mais fácil resgatar todo, pagar os 15%, aplica em outro investimento e te paga só 15% depois no outro do ganho, né? Do que pagar 27,5%. Então, isso foi um dos motivos também que o produto foi muito marginalizado ano passado, né? Mas sei que é difícil, né? Mas eu acho que o cliente sempre, o investidor, ele tem que sempre procurar a referência, quem é a pessoa que está orientando ele, né? Qual a experiência que ele tem no mercado, não se contentar só com aquilo, né? Com aquela informação, buscar. Tem a nossa parte, o que a gente precisa fazer também, né? Buscar alguma informação. Nunca aceitar aquela informação que a gente recebe em primeiro momento, né? Como a verdade absoluta, até porque ninguém é dono da razão, né? Não, Mas fazer um trabalho específico de pesquisa, né? Aí a partir do momento eu costumo falar, né? Depois que você pega a confiança numa pessoa que está te orientando de forma adequada, aí tudo é mais fácil, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, é um dos pontos mais difíceis, né? Achar uma assessoria efetivamente especializada, responsável, competente para te dar assessoria nesse momento, né? Já tendo essa assessoria aí, às vezes os investidores falam para mim, eu vou aplicar dinheiro, qual que é a sua carteira, né? O que você faz, aonde você aplica? Aplica da mesma forma para mim. Eu falei assim, não, peraí, não é bem assim, né? Primeiro que assim, se o dono da razão acertasse tudo, eu já estava milionário, né? Não precisava trabalhar mais. Se fosse assim, todos os traders estariam bilionários, né? Exatamente, né? E outras na conta, os advisors. Exatamente. Minha necessidade, minha disponibilidade. Não quer dizer que você já não é milionário, né? Exatamente. Melhor eu não faço propaganda para evitar sequestro, essas coisas assim. Mas você tocou num assunto muito importante, né? A gente sempre, você falou, né, de buscar um especialista, né? Acho que é em tudo, né? É que nem você tá com um doente ou passando alguma certa dificuldade que deu no teu exame alguma coisa quem você vai buscar? Um especialista na área médica. Então você busca às vezes escutar sempre não somente uma opinião, escuta 2, 3 e tira a tua conclusão sobre isso, né? Acho que você foi muito assertivo quando você falou isso aí desses especialistas, é muito importante, né? Eu costumo dizer que o advisor de investimento, aí, o consultor de investimento, ele é o seu médico do bolso, e o bolso é a parte mais sensível do corpo humano, né? Com certeza. Ele interfere em muitos aspectos, né, da vida, né? Em muitos setores da vida, né? Melhor dizendo. E como é que você vê, assim, tem muitas pessoas me procuram, assim, eu gostaria de estar, até mesmo às vezes fazer proteção ou investir no mercado Estados Unidos, só que às vezes elas ficam, até porque, assim, às vezes não tem um patrimônio adequado para estar indo fora, abrir uma conta, fazer toda aquela parte burocrática, buscar profissionais lá. Teria algum mecanismo que a gente consiga para ofertar junto para essas pessoas que querem investir na moeda americana, mas às vezes não tem o patrimônio adequado para estar fazendo o investimento propriamente no país dos Estados Unidos, né? Falando. Isso é um bom ponto que você tocou, né? Primeiro que para muita gente ainda ouvir falar aplicar dinheiro lá fora soa ilegalidade. Não tem nada a ver com isso, né? É um processo totalmente legal. A grande questão realmente, e assim como a gente viu agora, né? Se a gente for comparar o S&P 500 com o Ibovespa, ele caiu bem menos e já subiu mais, né? Então, assim, enquanto a nossa bolsa ainda no ano está negativa 20%, a bolsa deles lá está 5%. Né? Então, assim, os ativos lá subiram até por conta de ser um país desenvolvido, né? Todas essas questões. Então, você ter uma parte, naquela questão dos ovos em toda a cesta, você ter uma parte do seu recurso aplicado em ativo internacional também é muito importante. É uma das recomendações que eu sempre falo também, você ter uma parte disso ligada a ativos lá fora. Tá? E quais as formas de fazer isso? Né? Lógico, aquele cliente hoje que tem investidor que tem mais disponibilidade de recursos, ele pode fazer, às vezes, isso direto com o banco dele, né? Às vezes o banco dele não tem um escritório lá fora, mas tem um banco correspondente, parceiro lá fora, que ele faz isso.
Aí é bom porque você já tem uma referência de uma instituição financeira, né? Faz o câmbio pelo próprio banco também, que é o que demanda essa questão de você mandar o dinheiro lá para fora, mas geralmente pelo banco, às vezes até limita um valor mínimo de aplicação lá fora, em torno de US$ 1 milhão, por exemplo, até por conta dos custos que teriam isso para fazer esse processo, né? Então, vantagem que você vai usar um valor maior, mas você pode ter até uma consultoria de alguém lá fora, como aqui, para te orientar em que tipo de ativo aplicar lá fora. Mas você pode fazer isso de outra forma também, né? Não é só quem tem US$ 1 milhão, né, que hoje seriam R$ 5 milhões, que poderia ter acesso a esses investimentos. Você pode fazer isso direto através de uma corretora lá fora. Hoje, né, já existe processo fácil que você entra na conta de uma corretora, abre a conta por aqui mesmo na corretora lá fora, manda o câmbio também aí, tem empresas que fazem transações online de remessa de recurso, você faz isso, né? Bem simples. A única questão aí é o quê, né? A questão de você pesquisar efetivamente uma corretora idônea, uma instituição idônea para você fazer isso lá fora, tá? Diferentemente daqui, as corretoras lá fora, elas que têm a custódia das ações, tá? Então, assim, isso é muito importante também, tá? Aqui, quando você compra uma ação, independente de qual for a corretora, a custódia dessas ações fica em seu nome registrada lá na B3, a bolsa. Tá? Então, assim, se a corretora quebrar amanhã aqui, você faz uma STVM, que a gente chama, né, que é uma transferência de custódia de uma corretora para outra. Né? Então, você não tem problema com isso. Lá fora, as ações são custodiadas nas próprias corretoras que adquirem. As ações elas ficam em nome das corretoras e você tem lá o seu nome de referência por ter a conta lá e comprado direito àquelas ações, tá? Mas também existe um órgão lá que garante. Você tem que pesquisar também uma corretora que tenha seguro para isso lá fora, né? O SIPC, se não me chamo o nome da empresa seguradora lá fora, que ela garante até $500 mil, né, do CPF aqui da pessoa. Então, também tem esses mecanismos, você vai procurar uma forma. Agora, a forma mais fácil mesmo e menos burocrática de você fazer isso é aqui no mercado brasileiro. Você encontra produtos como fundos de investimento, por exemplo, que investem em ativos no mercado lá fora, né? Não só investem em ativos lá fora, mas como fazem proteção cambial em função da variação do câmbio, né? Ou você pode ter sem a proteção cambial ou proteção cambial, aí depende. Você tem também, então fundos, a gente tem diversos fundos de investimento que aplicam ativo lá fora. Você tem os ETFs também, Exchange Trading Fund, que a gente chama, na verdade, a tradução, são fundos de índice, na verdade, né? Assim como no Brasil aqui a gente tem um fundo que tenta replicar um índice, a gente tem esses fundos também que são negociados na bolsa, tá? Você compra na bolsa e você compra e ele vai replicar um índice lá fora, um índice de determinado setor. Tá? A liquidez dele é boa também? Tem liquidez? Liquidez é D2, assim como a liquidação de ações. Ah, A única questão é o seguinte, você tem aqui também o que? As BDRs. Né? O que são as BDRs? São recibos de ações estrangeiras negociadas aqui no Brasil. Né? Não é ação propriamente dita, mas ela tem a sua variação de acordo com a ação da empresa lá fora. Então, se você quiser comprar uma ação do Google, da Coca, do Facebook, da época que você pode comprar, que são essas BDRs. Você compra direto em bolsa também, tá? Mas, assim, a questão é que esses BDRs, elas são disponíveis só para clientes classificados como qualificados. Né? O cliente que tem um valor de investimento no mercado superior a R$1 milhão e ateste essa condição, tá, de conhecimento. Tá? Isso é importante também. Então, são as BDRs, mas você também tem fundos de investimentos que ele aplica em BDRs. Então, assim, não necessariamente você precisa aplicar na BDR diretamente, você pode aplicar num fundo que ele compra a BDR. Tá? Então, também tem essa funcionalidade. Tem também aqueles certificados de operações estruturadas, os COIs, né? COI. E a valorização dele pode estar atrelada a algum índice lá fora, ou tanto de empresa, ou por uma cesta de empresas, ou por um índice específico, né? É até interessante. É bom porque às vezes você consegue colocar uma proteção, né? Você não perde, às vezes, o capital, depende da regra, né? Capital Exatamente. protegido. É um grande diferencial, na verdade. Eu acho que nesse momento de taxa de juros baixa, ele aumenta a sua atratividade ao produto por conta aí do custo de oportunidade, né? Antigamente você fazia, vou fazer um COI atrelado à alta da Bolsa Americana,
com a proteção do meu capital. Se a bolsa subir, eu ganho. Se a bolsa cair, eu não perco. Eu tenho meu capital protegido. Só que aí muita gente no vencimento, a bolsa caía, o capital dele estava protegido, ele aplicou 100 mil, tirou 100 mil, só que ele falou assim, poxa, se eu tivesse aplicado no mercado de juros sem risco, teria ganho 14%. Hoje não, né? Hoje o seu custo de oportunidade do dinheiro está mais baixo, né? Então hoje se tornou até mais atrativo você ter esse produto também. Não, mas isso é muito importante, né? Ter esse conhecimento. E quanto também, às vezes, uma coisa que às vezes a gente acaba pensando, não sei se faz sentido. Exemplo, também, às vezes, você comprar, exemplo, ações em bolsa de empresas que exportam, automaticamente vai estar atrelado ao dólar. Acho que também serviria, às vezes, como uma proteção, ou você ficando exposto ao dólar. O que você acha? Assim, faz sentido o meu raciocínio? Exemplo, pegar uma JBS, que exporta bastante, uma Marfrig. Você tirou as palavras da minha boca. Inclusive a empresa, né? A maior parte da receita da JBS hoje, é dolarizada. Né? A maior processadora de alimentos hoje mundial. Passou por alguns problemas, escândalos, essa coisa toda, mas é setor de alimentação, né? O que a gente disse, depois dessa crise aí, necessidade básica de alimentação é uma das primeiras coisas que a gente vê voltando no mercado, né? Foi uma das primeiras que começou a recuperar mesmo, e a questão aí da receita em dólar influencia muito, né? Um dólar nesse patamar mais alto, com projeção de não ficar no 5 um pouco mais apreciado também favorece aí a condição da empresa, então faz todo sentido. Então, dentro da bolsa a gente costuma fazer uma diversificação, assim, né? Então, tem empresas bastante... de determinados setores, empresas que se beneficiam com determinado mercado, isso tudo é importantíssimo. Então, tem bastante estratégia, por isso que é bom, às vezes, buscar, né, esse conhecimento com um especialista na área, justamente para montar a estratégia, né? Porque dentro de um produto você consegue, para cada tipo de produto, você consegue atender um tipo de necessidade, né? Eu acho que isso é muito importante. Para finalizar, até para te liberar e não deixar muito mais preso, já passou mais de 1 hora, acho que a gente batendo papo aqui, a gente poderia até ficar mais tempo aqui, mas eu acho que tem alguns assuntos que a gente até pode fazer uma segunda live, abrir mais o assunto sobre o investimento no exterior. Acho que podemos fazer uma live somente sobre esse tema, que é um tema bastante abrangente, que também tem muitas pessoas que acabam me procurando para saber desse tema. Acho que também é de grande relevância para a população em si, né? Mas para finalizar com chave de ouro aí, o que você daria como dica para as pessoas? Eu falo para as pessoas que estão se iniciando o investimento agora. Então, ela quer conseguiu já juntar um pouquinho de recurso, que ela busca aí, de atratividade, o que ela tem que fazer para buscar e montar a composição financeira dela, até para ela guardar para uma independência financeira ou para investimentos futuros, seja ele para realização de sonhos, seja ele para comprar um apartamento no futuro. Qual a dica que você daria para os novos investidores, né, iniciantes? Eu acho que assim, né, essa parte do planejamento importante, ela é muito importante, né? Você sempre ter a consciência de quanto você gasta, né? E sempre deixar reservado uma quantia para você efetivamente investir e poder fazer isso ao longo do tempo, tá? A gente sempre tem que ter importante, né? A gente ter uma reserva de emergência, isso é importantíssimo, né? Então, a reserva de emergência não tem jeito, ela vai estar naquele produto de maior liquidez, de curto prazo, que fatalmente até nesse momento, por conta da condição de juros, vai ter uma rentabilidade menor, mas você sabe que é um dinheiro que ele não vai se depreciar no sentido de você aplicar X valor e ter menos amanhã, e se você precisar de uma liquidez rápida, você tem ele. Então, assim, é o que a gente diz o colchão de liquidez, né? Tem muitos nomes que se dá para isso. Então, isso é essencial, você reservar, né? Só o próprio cliente pode dizer, olha, eu tenho um objetivo X, mas eu tenho um emprego Y, meu emprego é instável, eu posso perder meu emprego. Se eu perder meu emprego hoje, eu preciso de no mínimo 3 meses para me realocar, ou 6 meses, né? Então, acho que você precisa ter uma reserva de emergência em primeiro momento de no mínimo 6 meses de salário para poder se manter, né? Até porque se um evento desse acontece, vai por água abaixo o seu planejamento, de longo prazo, médio e longo prazo. E aí, assim, aqueles recursos, você destinar aqueles recursos de médio e longo prazo,
para produtos efetivamente que têm um benefício fiscal, como um plano de previdência, um investimento mais moderado que ele pode te dar um retorno maior de taxa de juros de mercado. Só que antes de começar, é imprescindível, né? Ou buscar a ajuda de um profissional da área, estudar bastante sobre isso, isso é primordial. Primordial. É aquela questão, né? Você vai sair para comprar um carro, né? Um carro usado principalmente, né? Às vezes até o carro novo você tem problema. Eu gosto de sair com aquele mecânico de confiança, todo mundo fala, né? Quem tem um mecânico de confiança tem tudo. Então, levar um mecânico de confiança para comprar um carro usado para você evitar o problema, né? De repente, você comprar, adquirir alguma coisa que você vai ter um problema, vai te dar mais custo amanhã. Investimento é a mesma coisa. Então, seu planejamento, você tem que ter sua disciplina, fazer um acompanhamento, fazer a sua própria pesquisa, se interessar e estudar sobre produtos de investimento em mercado. É importante ter um mínimo de conhecimento sobre isso. Tá? Não precisa ser um expert em finanças, mas ter pelo menos uma noção do que pode afetar determinado movimento de mercado, e procurar uma ajuda especializada, né? Uma pessoa aí que você sinta confiança efetivamente, que mostre que é bem preparada para te dar esse tipo de orientação. É importantíssimo. Não, sem dúvida, né? Colocações totalmente pertinentes. É isso que a gente também sempre reforça, sempre está batendo a parte de planejamento, ter essa, na verdade eu sempre falo, né? Independentemente de quando você ganha, na verdade o rico é aquele que poupa, né? Então não adianta nada você ganhar milhões e gastar trilhões. Então esse cara não é rico, ele é pobre, né? Na verdade o rico é aquele que consegue administrar bem o recurso que passa na mão dele e consegue poupar grande parte desse recurso. Esse sim é o rico. Então, a gente tem que administrar bem esse recurso. Depois, sim, buscar um especialista, poupou o recurso, aí sim buscar um especialista e buscar os melhores investimentos para aquele tipo de perfil do investidor. Acho que isso é a chave do sucesso. Eu acho que você tem tudo, você colocou tudo com maior eficiência aí nas suas palavras. Queria te agradecer mais uma vez aí a oportunidade de fazer esse bate-papo com você. Só tenho te agradecer as pessoas que tiveram a compreensão também, né, de não poder assistir a live no momento ao vivo, né, e por falhas técnicas, eu repito novamente aí, a gente não conseguiu fazer, e nós estamos fazendo esse bate-papo pelo Zoom e vai estar sendo divulgado aí no nosso Instagram, e conto com todos aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar perguntando, que a gente vai estar respondendo na medida do possível. Beleza? Obrigado, João. Um forte abraço. Fica com Deus aí. Estou disponível, será sempre um prazer aí ajudar no que for possível. Maravilha. Vamos depois marcar as próximas, hein? Foi bom falar com você. Valeu, um abraço. Obrigado.